Fala criativo, criativa, tudo beleza? Bom, aqui estamos no nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Depois de um longo tempo prometendo, o pessoal pedindo, a gente trouxe o nosso primeiro tutorial e um tutorial bem completo, que inclusive a gente vai aprender como fazer essa peça de manipulação de produto. É um tutorial completo, então pode ser que ele fique um pouco extenso, porque a gente vai trazer técnicas de degradê, modo de mesclagem, câmera RAW, ambientação, blur, Smart Object, sombra projetada, então ele vai ficar um pouco extenso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso projeto. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso BG. Inclusive os assets eu já deixei eles preparados, recortados, para a gente não levar tanto tempo assim. E a primeira coisa que a gente vai levar, eu vou pegar e arrastar e levar lá para nossa área de trabalho, é essa paleta de cores que eu acredito que vai ajudar. Então a gente vem aqui em Solid Color e escolhe um laranja que mais fique interessante para nossa peça. Então eu acho que esse segundo laranja aqui fica interessante para a gente trabalhar. E eu vou dar um OK. Eu vou ocultar aqui a nossa paleta de cores, mas não vou apagar ainda. Agora a gente vai vir aqui pro degradê. A gente precisa fazer um degradê no centro, de forma radial, para depois aplicar e montar a nossa cena. Eu vou criar uma nova layer e a outra forma que a gente tem é com a ferramenta de brush. Então, com a ferramenta de brush aqui, posso vir aqui ou apertar o atalho B que a gente chega nela. E aqui com a ferramenta de brush, vou deixar a opacidade 100%, o flow 100% também. E aqui eu vou deixar o hardness em 0%, para ela dar essa passagem mais interessante. E com a ferramenta selecionada, é claro que eu preciso da cor de primeiro plano aqui do Color Picker em amarelo. Como eu já tinha selecionado antes, eu deixei aqui em swatch salvo. Ele salva automaticamente o amarelo que eu tinha escolhido. Eu vou dar um OK e aqui eu posso vir no centro da tela e clicar e fazer esse efeito de degradê radial aqui no nosso. E eu acho isso interessante também porque a gente pode aumentar, a gente pode diminuir o nosso efeito de degradê, a gente pode criar uma nova layer, vem com um amarelo um pouquinho mais claro e trazer um ponto de luz um pouquinho mais claro também, que fica bem interessante. Eu vou apagar essa layer aqui que a gente não está usando. Eu vou selecionar todas as layers de BG, criar um grupo, Ctrl G, nomear ele como background. E enfim, a gente vai começar a montar o nosso projeto, beleza? E a primeira coisa que a gente vai trazer aqui, a nossa mão. E pra gente não ter um arquivo tão pesado, a gente pode trabalhar com os objetos em link. Então, a gente vem aqui na opção File, tal, Place Linked, escolhe exatamente a imagem que a gente precisa e traz ele. Então, a primeira imagem que eu vou trazer é a mão. E ela já vem com o Free Transform ativado, só que a gente não quer nessa posição, desse lado, então vou clicar com o botão direito do mouse e vou dar um flip horizontal nela. E aqui eu já posso trabalhar o lugar que ela vai precisar ficar certinho. E eu estou transformando aqui, apertando e segurando a tecla Alt. Assim a gente consegue aumentar e diminuir ela de forma proporcional. Eu acho que nesse tamanho aqui já é interessante. A segunda coisa que a gente vai trazer adivinha? Exatamente, a gente vai trazer a nossa latinha da fã. Trouxe a latinha, Free Transform ativado também. E repare que aqui nos cantinhos ele já está com a ferramenta de rotação ativada. Se você passar do lado ele fica com a ferramenta de rotação ativada. Então, nesse tamanho eu vou diminuir um pouquinho mais. Eu acho que essa lata aqui mais fininha não fica tão grande em comparação a uma mão. Ela é um pouquinho menor, então acho que desse tamanho aqui já fica mais interessante. A terceira coisa que a gente vai trazer, vem aqui no Place Linked também, a gente vai trazer a nossa laranja. Dei um place, Free Transform, vou diminuir ela, eu vou posicionar ela aqui no lugar da mão. E pra gente ter uma noção melhor de onde que tá ficando, a gente pode vir aqui na opacidade e diminuir um pouquinho a opacidade pra gente ter um panorama melhor de onde a gente tá posicionando a laranja em comparação à mão. Então eu acho que aqui fica interessante. Só que a laranja, claro, tem que ficar abaixo da latinha. Então vou vir aqui em opacidade, aumentar novamente e trazer a laranja para baixo da latinha. Bem, agora a gente vai trazer as fatias de laranja para posicionar aqui entre a laranja e a latinha. Então vou vir aqui em Place Linked novamente e eu vou trazer uma fatia de laranja nessa posição aqui que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente trabalhar. Com essa fatia selecionada, eu diminuo ela.
e vou aplicando ela onde fica mais interessante aqui, como se a laranja tivesse cortado. E nesse caso aqui a gente está acessando a ferramenta de transformação de distorção. Então, para você acessar essa ferramenta, é só você segurar a tecla Ctrl e clicar em um dos pontos da imagem e arrastar para onde você precisa editar a sua laranja. Vou trazer aqui nas layers para baixo da latinha também. Laranja posicionada, meio que já cortada também, a latinha também. Vou trazer a latinha um pouquinho mais para baixo, porque ela vai estar entrando na nossa fruta. Vamos começar a ambientar aqui e fazer as mesclagens nos nossos objetos que a gente já colocou na nossa imagem, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ambientar ou deixar a laranja como se ela estivesse realmente na mão aqui do nosso personagem. Então eu desativei aqui a visualização da fatia e da Fanta da latinha. A gente vai aproximar aqui, dar um zoom, diminuir um pouco a opacidade para a gente saber como que a gente vai recortar nossa laranja. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma máscara. Aplicamos uma máscara na laranja, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aí a gente vem com a ferramenta de brush, letra B do teclado. Eu vou acessar aqui as configurações da ferramenta de brush, vou aumentar o hardness dela e vou cortar a nossa laranja. É claro, com a cor preta aqui no Color Pick em primeiro plano ativada. Aí eu dou uma cortada na laranja. Deixa eu ativar aqui a ferramenta, a laranja, o pedaço da laranja, a fatia da laranja, pra gente ver se já tá certinho. Acho que tá interessante. Desativei e agora a gente precisa passar essa ideia que realmente tem uma mão segurando a laranja. E agora a gente vem com a ferramenta aqui de Pen Tool e seleciona os dedos da mão aqui que a gente quer que apareça na laranja. Então no caso a gente vai esconder essa parte da laranja e fazer aparecer os dedos da pessoa aqui para realmente passar essa ideia que ele tá segurando a laranja. Então aqui a terapia, vou dar uma acelerada no vídeo aqui, apesar de ser rápido, mas vou dar uma acelerada pra gente não perder tanto tempo no vídeo. Bom, agora que a gente selecionou os dedos, a gente vai fechar a nossa seleção e a gente pode fazer com que ela se torne uma seleção, na verdade, apertando a tecla Ctrl Enter, ela se torna uma seleção. Seleção criada, a gente vem aqui na máscara da laranja, acessa a ferramenta de brush, apertando a letra B, e com a cor preta no primeiro plano a gente vem apagando as partes que a gente não quer que apareça na laranja, beleza? E você percebe que aqui não ficou tão interessante, a laranja está um pouquinho para fora, mas a gente já vai consertar isso. Para desfazer a seleção, você aperta o atalho Ctrl D, que ele desfaz a seleção. Aqui eu vou aumentar a opacidade da laranja, para ver se realmente está funcionando como a gente deseja, parece que sim. E para a gente consertar isso, a gente tem que diminuir um pouco a laranja, que realmente parece que ela está muito grande. Acho que a laranja não tem esse formato tão grande assim na nossa mão. E para eu fazer isso e não perder a máscara que a gente criou, eu venho aqui no link da máscara da laranja, deslinko a máscara e seleciono a laranja, aperto Ctrl T para ativar o Free Transform e diminuo um pouquinho a laranja para ficar mais interessante aqui na mão do personagem. Aí eu posso posicionar para direita, para baixo, para esquerda, e eu acho que assim tá ok. Apertei o Enter. Agora eu vou e linko novamente a máscara com a laranja, venho aqui na fatia que a gente precisa colocar em cima e diminuo um pouquinho e vamos ajustando novamente para ele ficar de acordo com a nossa necessidade, beleza? Acho que assim tá interessante. E como aqui o dedo precisa aparecer também acima da fatia da laranja, a gente vai criar uma máscara também na fatia, diminuir um pouquinho a opacidade, apagar essas partes do dedo em cima da fatia da laranja. Com o mesmo método que a gente acabou de usar para criar a seleção nos dedos e tal, e fazer com que apareça Ctrl Enter, venho aqui, ferramenta de brush e apago essa parte. Agora dou um Ctrl D para desfazer a seleção. Mas claro, aqui eu volto para a opacidade que tá. Agora vamos ambientar, colocar essa latinha dentro da laranja também. E agora a gente vai criar uma máscara na nossa latinha também. E aqui a gente pode vir com a ferramenta brush, com a cor preta em primeiro plano, e a gente apagar umas partes que a gente acha
interessante e tal. E aqui a gente não precisa que fique completamente perfeito, porque dá para dar essa intenção que realmente a latinha tá dentro da laranja. Ok, eu acho que agora aqui tá um pouquinho mais interessante. Agora sim, já temos boa parte aqui do nosso projeto já montado. Agora é hora da gente trazer as fatias pra gente colocar em volta da nossa latinha para ficar bem mais interessante, chegar no resultado que a gente deseja. Então vamos aqui em Place Linkage, e eu não sei se eu falei antes, mas trazer as imagens através do Place Linkage deixa o nosso arquivo final um pouquinho mais leve. Então é por isso que eu acho mais interessante a gente trazer através do Place Linkage. Então a nossa fatia a gente vai começar a posicionar Freeze Transform da mesma forma, tal, e aqui a gente começa a posicionar a nossa fatia da maneira mais interessante. Eu acho que aqui já fica um pouquinho interessante trazer dessa forma, que aqui também meio que dá uma linkada junto com aquilo lá. Vou dar um ok. De maneira bem dura assim, bruta, vou apagar aqui o que a gente não vai usar agora na nossa fatia. Então a gente criou aqui uma máscara com ferramenta de brush. A gente vem apagando aqui o que não é interessante no momento. Acho que aqui tá mais interessante. E para revelar também as coisas da máscara, a gente pode, com a ferramenta de brush, mas com a cor branca aqui no primeiro plano, a gente revelar o que a gente quer, beleza? E para a gente alternar aqui, a gente pode apertar a letra X que alterna. Aí agora a gente duplica a mesma fatia, vem aqui na máscara e aperta o Alt Del com a cor branca selecionada, que ele vai pintar a máscara novamente de branco. Ou seja, ele vai revelar tudo que tem nela, beleza? Então a gente revelou a máscara, Ctrl T para ativar o Full Transform, rotaciona e traz aqui para onde a gente acha que vai ficar interessante a nossa fatia. Acho que aqui ficou interessante. Pode vir aqui na máscara com a ferramenta Brush na cor preta selecionada, apertei o X aqui para trocar. Aí eu vou apagando as partes que eu não acho interessante, que a gente não vai usar. Aqui também não vamos usar, então a gente apagou. Vou duplicar novamente, vou revelar Alt Del com a cor branca selecionada e vou trazer essa fatia um pouquinho mais para cá, aumentar ela, e assim a gente vai conseguir emendar aqui, mesclar essas duas fatias para dar essa percepção que realmente ela... Então vou apagar as partes que eu não vou precisar agora no momento. Apagou. Aqui eu vou deixar assim, eu acho que ficou muito melhor do que eu esperava. Ficou bem melhor do que o resultado da primeira imagem que eu fiz. Então a gente vai deixar assim para depois começar a mesclar. Bom, nossa cena está praticamente, digamos, 90% montada. É claro que depois eu vou colocar um splash e tal, mas primeiro a gente precisa ambientar aqui todos esses elementos. A gente vem aqui em Filter e vamos acessar o Camera Raw para mim dar uma ambientada nessa mão, que eu acho que ela tá muito branca, não tá tão interessante com relação ao cenário. E a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu dar um zoom aqui na nossa mão, vou aplicar um pouquinho de nela, deixa eu ver os Shadows, ela tá muito branca, eu vou diminuir um pouco os Shadows também. Deixa eu aplicar um pouquinho de textura, acho que tá interessante a textura aqui. Deixa eu ver a claridade, legal também. A vibração não precisa tanto. Aqui é só uma pincelada através do Camera Raw, a gente vai melhorar as curvas também, porque eu acho que não tá tão interessante ainda. Então demos ok. Camera Raw ativado, percebe que ela tem um pouquinho mais de vida, não tá tão branca agora. E que eu tinha falado, ela estando em Smart Object, aqui a gente consegue desativar, ativar ou vir aqui na Camera Raw novamente e editar caso a gente precise mais pra frente. Então agora eu vou criar um grupo e vou nomeá-lo de mão. Bem criativo, né? Meus grupos aqui, as nomeação. E vou trazer a mão para dentro do grupo. E percebe que agora ela está isolada dos outros elementos, inclusive do background. Beleza? E dentro desse grupo, eu vou deixar o modo de mesclagem aqui em normal, beleza? Não pass-through. Vou deixar ele em normal. E você já vai entender o porquê. O primeiro efeito que a gente vai aplicar aqui vai ser as curvas, beleza? Aqui eu vou ajustar um pouquinho mais a coloração da nossa mão, que eu acho que ela ainda está um pouquinho pálida. Então aqui nas curvas a gente trazer um pouquinho mais de contraste.
Eu acho que agora ficou um pouquinho mais interessante. Vamos ver. Deu uma melhorada, bem básica, mas deu uma melhorada. Então acho que assim tá mais interessante. Bom, acho que esse é o suficiente aqui para nossa imagem. Agora vamos ambientar ela com o nosso background. Nosso background está meio alaranjado e a nossa mão ela já está um pouquinho avermelhada e tal, mas dá pra gente deixar ela um pouquinho mais ambientada. Então a gente vem aqui e a gente vai trazer o Color Balance. Color Balance é ativado somente na mão. A gente vai trazer um pouquinho mais pro amarelo, os azuis e nos midtones. A gente vai trazer um pouquinho mais pro amarelo, tá vendo? Aqui o azul, a gente vai trazer um pouquinho mais pro amarelo e nos cianos um pouquinho mais pro vermelho. Acho que nem tanto, não vamos exagerar. Aí a gente vem aqui nos highlights, que a gente tem bastante highlights, ou seja, nos pontos de luz aqui da nossa mão, e trazer um pouquinho pro amarelo também, um pouquinho pro vermelho. Acho que já fica o suficiente. Deixa eu ver se a gente exagerou. Acho que tá interessante. Vou criar outra curva aqui pra gente dar um pouquinho mais de volume para nossa mão. Então aqui eu vou deixar o ponto de luz um pouquinho mais escuro, aumentar um pouquinho mais de contraste. Vou inverter a nossa máscara, no Ctrl I, com a máscara selecionada eu vou dar um Ctrl I, aí ela vai ficar preta, ou seja, não vai aparecer. E com a ferramenta de brush, no hardness em 0, eu vou diminuir um pouquinho o flow, ou a opacidade também, e vou revelar na máscara com o color pick em branco aqui no primeiro tom. Eu vou revelar algumas partes aqui da máscara para deixar um pouquinho mais de sombra e tal, dar um pouquinho mais de volume. Bom, agora que a gente tem a nossa mão um pouco melhor tratada, a gente vai projetar uma sombra da laranja aqui para nossa mão, beleza? E para isso a gente vai vir aqui no Hue Saturation. Então, para a gente aplicar essa sombra, eu vou ativar aqui o Colorize do nosso Hue Saturation. Tá vendo que ele já mudou completamente a cor da mão. Deixa eu chegar um pouquinho mais, uma cor que pareça um pouquinho mais laranja. Acho que aqui tá interessante. Deixa eu aumentar a saturação. Acho que aqui ficou interessante. Aí eu vou diminuir os lightness. Eu acho que aqui já fica interessante pra gente aplicar. Deixa eu ver. Vou vir aqui na máscara, Ctrl I para inverter a seleção. Venho na ferramenta de brush com a cor branca ativada. Vou deixar a opacidade em 32, o flow em 20 também. Aqui acho que tá legal pra gente ter um controle maior aqui da sombra que a gente tá fazendo. Aí a gente começa a revelar os pontos que a gente acha interessante aqui para aplicar essa sombra aqui na mão. Acho que aqui a gente já chega a um resultado bem interessante. Aí você fala assim, mas passou para a parte que a gente não quer. Não tem problema, a gente inverte a cor do nosso brush e vem apagando as partes que a gente não quer que apareça. Simples assim. Não tem muito segredo com relação a isso. Eu acho que ainda ficou bem escura, não tá tão laranja assim. Eu vou diminuir um pouquinho o lightness aqui, deixar um pouquinho mais claro. E acho que a gente já chegou a um resultado bem legal. Deixa eu aumentar e aplicar em mais partes da nossa mão. Agora vamos vir aqui na nossa laranja e vou dar uma pequena tratada aqui com o Camera Raw também. E aqui com o Camera Raw aberto, eu vou escurecer um pouquinho, jogar um pouquinho mais de preto na nossa laranja. Os shadows vou deixar do jeito que tá, trazer um pouquinho mais de textura, claridade, também um pouquinho de haze. Acho que não é interessante mexer. E dá um ok. Então aqui com a nossa laranja já um pouquinho mais tratada, a gente vai criar um grupo. Então vou colocar aqui laranja. Inclusive eu posso trazer a parte de cima também para dentro. Então um grupo feito, eu vou vir aqui e vou trazer um Hue Saturation para aplicar um pouquinho de sombra dos dedos na laranja. Beleza? Então para isso eu vou aplicar praticamente a mesma técnica. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a opacidade. Deixar um pouquinho mais laranja. E beleza, e tá vendo que ela tá aplicando em todo o resto, em todos os elementos? É porque a gente não tá aplicando apenas na laranja aqui e também está com o nosso grupo, modo de mesclagem no pass-through. Então a gente pode vir aqui e deixar em normal. Feito isso, eu acho que ficou bem forte. Então a gente pode diminuir um pouquinho a sombra do nosso Hue Saturation. Vou inverter a máscara
E agora eu vou vir revelando com a ferramenta de brush nos lugares que eu quero que tenha sombra na nossa laranja. Assim a gente tem uma laranja bem mais ambientada, realmente parece que a gente está segurando. Agora, um filtro bem importante que a gente precisa aplicar é um filtro de saturação, porque a cor da laranja de cima não está tão parecida com a cor da laranja de baixo. Nesse filtro aqui de saturation, a gente realmente precisa aplicar somente nessa fatia. Então, para isso, a gente vai criar um Clip Mask. Você pode fazer isso segurando a tecla Alt. Você percebe que quando você segura, ele aparece essa setinha para jogar na layer de baixo, ou clicando com o botão direito e vindo aqui em Create Clip Mask. Aí aqui você vem no Hue Saturation e começa a trabalhar um pouquinho melhor a cor dessa laranja aqui, que eu acho que não está tão interessante. A gente vai pegar a mãozinha, é uma espécie de conta-gotas, para ele trabalhar somente a cor laranja que a gente escolheu. Aqui a gente pode deixar um pouquinho mais forte o laranja e já fica um resultado mais interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho os highlights. Deixa eu ver. Parece que melhorou. Deixa eu ver antes e depois. Melhorou. Com o Saturation ativado, a gente pode vir aqui na nossa fatia da laranja e com a ferramenta de brush começar a mesclar melhor a nossa fatia com a laranja para realmente parecer que faz parte da laranja e a laranja está cortada. Beleza? Então, ferramenta de brush, eu vou aumentar a opacidade, o flow, acho que assim uns 70 para cima tá interessante. Ferramenta de brush, cor preta ativada, a gente vem apagando as partes que a gente não quer da nossa laranja. Aqui eu acho que não é interessante porque não tem laranja de baixo, então vamos apagar só até aqui, que fica melhor. Bom, acho que o resultado ficou bem interessante. Agora eu vou vir aqui no nosso Hue Saturation e com a ferramenta de brush na cor preta eu vou apagar essa parte de cima que ficou muito laranja, deixar ela um pouquinho mais amarelinha, assim fica mais interessante. O resultado fica melhor. E agora que a gente tem a nossa laranja ambientada na nossa mão, tal, com a sombra projetada, tudo certinho, a gente vai para as nossas fatias. Então vou selecionar as fatias aqui, vou criar um grupo, chamar de fatias. Por enquanto a gente não vai mexer ainda na nossa latinha, vamos vir aqui para a fatia primeiro. A primeira coisa que a gente pode fazer é trazer o Smart Filter que a gente aplicou na laranja de baixo para as fatias que a gente tem aqui no nosso projeto. Então, para isso, segurando a tecla Alt, clique e arrasto para a fatia que eu quero aplicar o Smart Filter, que seria o Camera Raw. Beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer é ambientar aqui um pouquinho essa parte da fatia com a laranja. Vou aumentar a opacidade, vou vir com a ferramenta de brush na cor preta e vou vir apagando aqui as partes que eu não acho interessante, para realmente dar essa ideia que a fatia está saindo dessa laranja. Vou vir aqui na latinha e vou selecionar e vou ativar a seleção da latinha. Eu venho aqui com a tecla Ctrl e clico na latinha, na thumbnail da latinha, e ele ativou a seleção da latinha aqui da Fanta, beleza? Agora eu volto novamente aqui na nossa máscara e com a ferramenta de brush preta eu venho apagando as partes aqui que devem ficar escondidas da fatia da laranja. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras fatias. Vou trazer essa um pouquinho mais para fora. Mesmo processo, venho na latinha, ativo a seleção da latinha, venho aqui na máscara novamente e com a ferramenta brush na cor preta eu apago as partes que eu não quero que apareça. Nessa última fatia, agora vamos dar uma mesclada aqui nessas duas fatias para dar essa impressão que elas estão se ligando, estão se conectando. Beleza? Na cor preta eu venho aqui e apago as partes que eu não quero. E aqui eu não preciso não precisa apagar de maneira bem perfeita, porque a casca de laranja ela fica de maneira imperfeita quando a gente descasca, né? E aqui eu vou aplicar um pouquinho de brush com Hardening 0 para dar uma mesclada. Já funciona, ficou interessante aqui pra gente.
Agora eu vou aplicar o Smart Filter que a gente aplicou no primeiro, nessas outras fatias também. Teclado selecionado, arrasto para a fatia de cima. Beleza, fatias cortadas, interligadas, realmente parece que está atrás da latinha. Agora vamos vir aqui nessa primeira layer aqui de fatia e vamos melhorar um pouquinho essa passagem aqui da laranja para a fatia, para dar realmente a impressão que ela está vindo de lá. Eu vou duplicar esse efeito aqui de saturação, trazer para essa laranja. Deixa eu ver aqui no grupo, deixar o modo de mesclagem normal. Agora sim, o saturation está passando só para essa laranja. E vou aumentar a luminosidade dessa fatia, deixar um pouquinho mais amarela. Agora eu acho que fica mais interessante. Aqui eu apago toda a máscara e revelo só nessas partes aqui que eu acho que vai ficar mais interessante. Claro, com hardness do brush com uma passagem um pouquinho mais suave. Bom, eu acho que agora ficou mais interessante. E aqui ainda nas nossas fatias, vamos aplicar um pouquinho de sombra aqui, projetada da latinha para as fatias, beleza? Então a primeira fatia, vamos aplicar um pouquinho de sombra, mas nem tanto. A gente pode pegar a mesma sombra que a gente usou aqui nessa laranja, então eu vou copiar, vou clicar aqui e vou colar, Ctrl V. Beleza, aqui tá nosso filtro de Hue Saturation. Eu vou vir aqui com a ferramenta de Brush, com hardness em 0, vou revelar um pouquinho nessa parte da latinha e da fatia para dar essa impressão de sombra. Vou dar um Ctrl J, vou trazer para a fatia de cima, vou apagar o que eu já tinha feito e vou revelar nessa parte aqui da laranja. Deixa eu diminuir um pouquinho o flow e a opacidade para a gente ter um controle maior. Com relação às fatias, a gente praticamente finalizou aqui. Vamos para a latinha. Então aqui na nossa latinha vamos criar um grupo, chamar de latinha, trazer para dentro do grupo. Já vou deixar o grupo no modo de mesclagem normal. Na latinha a gente vai usar uma curva para projetar uma sombra, beleza? Então eu vou aumentar aqui o ponto de luz da latinha, aumentar um pouquinho o contraste, inverter a seleção. Aí eu venho aqui com a ferramenta de brush na cor branca e revelo as partes que eu quero projetar sombra na nossa latinha. Inclusive é interessante a gente aplicar um pouquinho aqui embaixo também, de onde está vindo a laranja, né? Fica mais interessante pra gente. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa coloração, deixar um pouquinho mais escuro. A gente tem um resultado melhor. Beleza, sombra projetada na nossa latinha. Agora a gente vem aqui no filtro de exposição. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de brilho na nossa latinha. Vamos vir aqui em Exposure, exposição, aumentar bastante o ponto de luz aqui para deixar ela bem brilhosa e tal. Pode inclusive estourar um pouquinho o branco da nossa imagem, não tem problema, que eu acho que já é o suficiente. A gente dá um Ctrl I para inverter. Com a ferramenta de brush a gente vem revelando as partes que a gente quer deixar com brilho melhor na nossa latinha. Acho que já deu uma boa melhorada. Se ficar muito forte você pode vir aqui na opacidade e ir melhorando. Agora vamos aplicar algumas técnicas de blend modes aqui, de modo de mesclagem, trazendo umas gotinhas para nossa Fanta. Beleza? Então vou vir aqui File, Place Linked, vou vir aqui nas gotinhas e Place. Agora vamos ajustar o tamanho, acho que aqui já está bem interessante. Vamos duplicar até preencher a nossa latinha inteira tal, e ficar um resultado interessante. Não ter só na parte de cima ou do meio, trazer aquela aqui para cima também. Deixa eu dar um flip aqui vertical. Posicionei aqui melhor,
dar uma rotacionada. Aqui dentro desse grupo da latinha, eu vou selecionar todas as gotinhas, dar um Ctrl G e criar um outro grupo. Vou chamar de gotinhas. Beleza? Aí aqui a gente vai criar uma máscara e vai apagar as gotinhas que estão fora da latinha. A gente vem aqui com a ferramenta de brush. Deixa eu aumentar a opacidade do flow. Também diminuir o harshness, deixar o harshness em 0. E vir apagando aqui as gotinhas que a gente não quer que apareça. Resultado interessante. A gente pode deixar aqui nessa parte da laranja também, que não vai interferir. Aqui também pode deixar saindo, não tem problema. E aqui a gente chega a um resultado bem interessante, bem legal. E finalmente vamos aplicar aqui o nosso splash, praticamente finalizar o nosso projeto. E detalhe, eu estou posicionando aqui da maneira que eu acho interessante, mas se você achar que deve posicionar de outra maneira e tal, fica à vontade. Acho que aqui fica interessante. Mas você fala assim, mas ele tá azul, não tem problema. Como ele está em Smart Object, a gente pode acessar o Hue Saturation direto na Layer. Então, Ctrl U para acessar o Hue Saturation, vou diminuir a saturação para deixar ele em branco e preto e vou aumentar os Lightnings para deixar ele completamente branco. Não deixar ele acima da latinha, mas essa parte de dentro aqui eu vou apagar. Então, vou aplicar uma máscara, vou inverter a máscara, vou revelar. Agora eu vou duplicar. Deixa eu revelar toda a máscara, pintando ela toda de branco, inverter, dar um flip horizontal e aplicar desse lado, desse outro lado aqui. Acho que fica bem interessante também, fica bem legal. Deixa eu aplicar aqui embaixo da latinha, que é interessante. Vou subir e deixar ele em cima das fatias, mas a gente precisa apagar algumas partes que não vai ficar legal. Vem com a ferramenta de brush na cor preta, vou apagar algumas partes aqui. E para complementar, a gente tem outras gotas aqui que eu deixei também lá nos assets para a gente usar. Então vamos aqui trazer esse linked. Tem essa e essas gotas separadas. Eu vou primeiro aplicar esse Waller 2 aqui e ensinar a tecla de Blend Mode Screen. Tamanho acho que tá interessante, vou dar um flip vertical, acho que aqui tá legal, a gente vai descobrir agora. E a gente vai aplicar o modo de mesclagem screen, que ele vai esconder tudo que é preto e deixar somente o que é branco no nosso objeto. Beleza? Aplicamos o modo screen, acho que ficou bem interessante. Bom, eu acho que aqui ficou maneiro, ficou legal, mas caso você queira jogar ele para trás do objeto ou posicionar ele de outra maneira, fique à vontade. Aí eu vou vir aqui trazer os outros pingos que a gente tem lá. Ele já está em PNG, mas também tá. A gente vai ter que aplicar o modo de mesclagem screen para deixar ele um pouquinho mais interessante o nosso projeto. Deixar ele um pouquinho maior, mais espalhado, modo screen. Agora sim, bem legal, bem interessante. E para finalizar, deixa eu criar um grupo aqui, vou colocar aqui splash. Vou vir aqui no background e vou trazer umas laranjas. Vou jogar ela de maneira desfocada para ficar legal. Primeiro eu vou trazer essa imagem aqui. Beleza, posicionei. Agora eu vou vir em Filter, Blur e vou aplicar um Motion Blur, beleza? Para ela estar em movimento. Vou duplicar, vou colocar em outro lugar aqui de maneira menor, ficar legal também. Agora eu posso pegar outra fatia que a gente tem lá e aplicar aqui também na nossa imagem, ficando um blur nela, um motion blur. Bom, eu não calculei bem, mas o nosso projeto está pronto, espero que você tenha gostado. Mas para finalizar, eu vou selecionar todo o nosso projeto, menos o nosso BG, e vou aumentar, porque ele ficou pequeno em comparação ao nosso BG. Eu selecionei tudo e dei um Ctrl T, tá? Para ativar o Free Transform. Agora eu venho aqui e dou uma aumentada no projeto, que ele fica bem legal, ficou mais interessante. E para finalizar, vamos duplicar esse Solid Core aqui, trazer para cima dos flashes de luz, deixar ele mais escuro, ficou muito escuro. Acho que essa cor aqui ficou interessante. Aí agora a gente vem aqui
na ferramenta de gradiente, seleciona um gradiente do preto para o transparente, diminui um pouco a opacidade do degradê e você vai dando as partes que você não quer, para ele apagar, para ele esconder da nossa camada aqui, beleza? Assim a gente tem um resultado um pouquinho melhor com relação ao nosso BG. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, deu um pouquinho de trabalho para fazer esse tutorial aqui, soltar no YouTube, completamente gratuito. Então se você gostou, deixa seu like e se inscreva, porque a intenção é trazer novos vídeos, novos tutoriais, novos conteúdos bem completos. Mas para mim saber se você está gostando, o melhor parâmetro é o seu like e também a sua inscrição. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!